Final de semana perfeito, né? Futebolisticamente falando, pelo menos, final de semana perfeito, né? Fluminense, o único clube do Rio de Janeiro a vencer. Aí eu já sei o que eu vou ler nos comentários e na estreia. E vocês reclamando, não sei o que lá, né? Verdade, cara. A gente reclamou pela performance, mas se pensar no resultado, realmente o Fluminense foi o único time do Rio a sair vencedor na rodada, e mais do que isso, né? O Fluminense foi o único time do Rio que venceu, porque os outros nem empataram, os outros perderam, né? O Vasco perdeu pro Palmeiras, o Flamengo perdeu pro Cruzeiro e o Botafogo perdeu pro Bahia. Adversários muito mais difíceis também do que o Fluminense pegou, mas não interessa. Fizemos a nossa parte, foi no último segundo, mas fez a nossa parte, vencemos o nosso jogo. Essa semana começa uma semana muito importante pra gente, porque tá me dando um déjà vu e tá me levando naquela semana que antecedeu o clássico contra o Botafogo. Que o Fluminense tinha um jogo pela Sul-Americana no meio da semana, aquela semana lá atrás, contra a União, na grama sintética, e depois enfrentaria o Botafogo na grama sintética. O que acontece? Essa semana, quinta-feira, o Fluminense joga em La Paz contra o San José, que ontem perdeu de 6-1 no Campeonato Boliviano. 6-1. Eu não sei se eu vou conseguir pegar aqui agora com facilidade, cara. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar pra vocês, porque alguém pode achar até que é caô, né? Dezão tá inventando. Não tô inventando não, galera. Aqui, ó. Tô salvando a imagem aqui que um amigo me mandou. Placar atualizado. O San José perdeu pro tal de Blooming. 6-1. Aqui, ó. Vou colocar a imagem aqui na tela. Não sei nem como é que vai entrar. Se vai entrar grande. Acho que vai entrar grande demais. Olha lá. Eu tô grande demais aqui me tampando. Mas olha isso aqui. Olha aqui. Blooming 6, São José 1. É esse time aqui que o Fluminense vai enfrentar pela Sul-Americana quinta-feira. Só que é na altitude de La Paz. E o Renato Gaúcho vai mandar time reserva, galera. Vai poupar todo mundo de novo. E aí eu quero saber a tua opinião. Porque ele tá priorizando o Campeonato Brasileiro. Assim, eu até entendo. Mas a tendência é que os titulares nem viajem e que talvez o Renato não vá de novo. E aí, 3 dias depois, a gente pega o Atlético Mineiro pelo Brasileiro, lá em Minas Gerais, na Arena MRV, na grama sintética. Então, vamos lá. Antes que você venha aqui e me chame de coerente e tudo mais. Pô, André, mas naquela semana você aprovou que o Renato ficasse para preparar o time contra o Botafogo? Sim, cara, aprovei, é verdade. Aprovei que o Fluminense enviasse a equipe reserva, que aquela equipe reserva era suficiente, na minha opinião, para poder vencer a União Espanhola. Não foi, os caras andaram em campo, a gente fez uma péssima partida, empatamos o jogo no último minuto lá, de novo, no último minuto, com o gol do Nonato. Né? Se tu pegar aí os 7, 8 jogos do Renato no comando técnico do Fluminense, quantos a gente não venceu com gol no último minuto? No Brasileiro foram 3, Bragantino, Santos e o Sport. Contra a União Espanhola, a gente conseguiu um empate no final com aquele chutaço do Nonato. E contra, agora na Sul-Americana, na Copa do Brasil, contra a Aparecidense, o gol do Keno também foi aos 42, né? Então, olha só, cara, são 5, né? 5 resultados que a gente consegue o gol no finalzinho. Por um lado, isso é bom, que é o time de guerreiros, é o time que não tá desistindo, tá batalhando o tempo inteiro, mas, por outro lado, uma sofrência danada, uma dificuldade danada para fazer gol. Lá eu defendi, porque eu entendia que ele não tinha tempo para treinar a equipe, que ele tinha que priorizar o clássico contra o Botafogo, que a gente tinha 7 derrotas consecutivas e que a prioridade era ganhar do Botafogo. Então, sim, eu defendi ele permanecer no Rio para treinar a equipe. Só que a apresentação do Fluminense contra o Botafogo foi a pior no comando do Renato Gaúcho. O time, ao invés de evoluir, ele involuiu. O time piorou. Ele ficou uma semana para treinar a equipe, a gente foi jogar contra o Botafogo, o time piorou. Então a gente não ganhou nem pela Sul-Americana e nem pelo Brasileiro. Tá correndo risco agora de acontecer a mesma coisa. Mandar só os reservas mais os júniors para jogar na La Paz. O Fluminense pode perder a liderança do grupo, porque o Once Caldas vai pegar a União na Colômbia. Corre o risco do Fluminense perder a liderança do grupo. Depois vai ter 2 jogos no Maracanã.
para poder, com a obrigação da vitória, para poder se classificar em primeiro. Então já começa a ter a obrigação de ganhar. E domingo o jogo contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, no gramado sintético, é dificílimo. E cai entre nós, com tendência de derrota, né? Ah, André, o Galo não tá bem. O Galo vai jogar hoje contra o Juventude, vamos ver o que vai acontecer. O Galo realmente não tá bem. Mas é na grama sintética, né? Poxa, André, mas eles também não estão acostumados. Eles vão treinar lá essa semana. Eles vão se preparar, eles vão se adaptar ao gramado, vão ter algumas sessões de treino para fazer, enquanto a gente não tem gramado sintético para treinar. Tem um lá em Xerém, não sei porque que ainda não divulgaram. Tem um gramado lá em Xerém novo. Não sei porque que os jogadores do time profissional não são levados para treinar lá. Não sei também. Tá? Então, assim, escalar o time reserva contra esse time feio do São José aí, que tomou de 6-1 no Campeonato Boliviano, eu não acho nenhuma decisão equivocada. Agora, não levar todo mundo pra lá, e principalmente o Renato ficando aqui, porra, que sentido faz isso, cara? Outra coisa que me questionaram semana retrasada, quando eu defendi a permanência dos jogadores aqui, do Renato também. André, beleza, o time principal ficou. E treinou contra quem? Se os reservas mais os júniors estavam lá, no Chile. O time principal ficou aqui e treinou contra quem? Sub-15? Sub-17? Futebol feminino, foi lá treinar com eles, fazer coletivo. Treinou contra quem? Se todos os reservas, mais os júniors, estavam lá, no Chile. Então eu acho assim, tá? É minha opinião, quero saber muito de vocês. Acho que o Fluminense tá cagando muito pra Sul-Americana. Tudo bem que Brasileirão é prioridade, assim, a gente tem que fazer o máximo de pontos possíveis, eu concordo. Mas eu acho que a gente tá cagando pra Sul-Americana. E eu acho que é a competição que o Fluminense mais tem chance de ganhar. Na verdade, é a única competição que eu acho que o Fluminense tem chance de ganhar. Vejo a gente com pouquíssimas chances na Copa do Brasil, vai depender muito ali do sorteio, do chaveamento e tal. E Campeonato Brasileiro, cara, com esse time atual, sem reforço, esse elenco aí, esses jogadores que vocês conhecem, eu acho completamente impossível a conquista do título. Tá? Abrir mão da Sul-Americana assim, tratar a Sul-Americana como treino, como jogo amistoso, dar reserva, júnior, rodar elenco, Pô, sei lá, cara. Sei lá. Se o Renato falar assim, vamos jogar com as reservas, mas os titulares vão ficar no banco. Eu vou treinar o time principal lá, vou treinar a equipe reserva lá e tal. Eles vão ficar no banco. Se dá segundo tempo ali, deu pra ver que, porra, dá pra ganhar esse jogo, sei lá, tá 0-0, porra, dá pra ganhar. Coloca ali um Arias, coloca ali alguém que possa ajudar pra tentar buscar a vitória lá. Agora, não levar ninguém, e ainda existe a possibilidade, não tá definido, tá? Dele não ir pra Bolívia, de novo. Vai ficar aqui no Rio, treinando a equipe titular, vai treinar contra quem? E outra coisa, se perde na Bolívia e se perde pro Galo, vai ser uma semana inteira jogada no lixo, né? Então, assim, tá complicado. Eu quero que vocês saibam diferenciar o que aconteceu na semana retrasada pra essa. Ok? Semana passada eu falei, independente de qualquer coisa, eu acho válido, porque essa equipe não tem tempo de treinar. O Renato não teve tempo de treinar. Então ele vai ter uma semana aqui pra treinar a equipe. Então, eu achei válido. A apresentação do Fluminense contra o Botafogo foi a pior possível. Então, assim, o que adiantou ele ficar aqui e treinar a equipe titular? Nada. Porque o Fluminense jogou pior do que vinha jogando. O fator anímico foi pro ralo. Então, se ele fez um teste pra fazer um negócio, não funcionou, não tem por que repetir de novo. Concorda comigo? Discorda? Deixa a tua opinião nos comentários, cara. Não sou o dono da verdade de nada, não. Mas acho a sequência do Fluminense agora em maio pesadinha, chatinha, tá? Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro na grama sintética da Arena MRV. Juventude em Caxias do Sul, que a gente não ganha há 789 anos. E depois o Vasco no Maracanã. E depois o Inter no Beira-Rio. Tá bom pra você essa sequência? Atlético Mineiro fora, Juventude fora, clássico contra o Vasco, Internacional no Beira-Rio. Tá bom pra você? E ainda tem os jogos decisivos aí da Sul-Americana e o jogo da volta contra a Aparecidense. Que vai ser em Brasília, pelo menos.
Aí o risco de acontecer uma tragédia é menor. Mas assim, ele tem que dosar, ele tem que controlar a carga e tal, mas, cara, Sul-Americano não pode cagar assim, não. Porque se perder a liderança agora, nesse meio de semana, vai ter a obrigação de ganhar do União Espanhola e do Once Caldas no Maracanã. E sabe como é que é, né? A gente sofreu pra ganhar da Aparecidense, a gente sofreu pra ganhar do Sport. Você consegue me garantir hoje que a gente vai ganhar esses 2 jogos da Sula? O futebol não tem garantia de nada, né? Eu vi uma entrevista do Mano ontem, falando lá do jogo do Grêmio, e o Mano falou isso. A gente trabalha no futebol há 40, acho que ele falou que é 40 anos, alguma coisa assim. E eu te digo, no futebol nós não temos garantia de nada. Absolutamente nada. A gente trabalha, faz o melhor. Agora, garantia que o resultado vai acontecer? Nenhum. Futebol é o esporte mais imprevisível que existe. Então, eu acho que não dá pra tratar a Sul-Americana com desleixo assim, não. Mas, enfim, é só a minha opinião. Minha opinião vale igual a sua. Minha opinião não vale mais do que a de vocês. Eu não tenho nada no Fluminense, eu não sou ouvido, não falo com ninguém. Não tem nada, não sou nada do Fluminense. Eu sou um torcedor que tem um microfone, um canal e me comunico com vocês. Só isso. Eu não tenho poder de decisão nenhum, minha opinião não vale de nada. Minha opinião vale igual a tua. Mesma coisa. Tá? Então essa é a minha. Isso é o que eu penso sobre esse cenário. Diferente do que eu achava semana passada, acho que o cenário agora é um pouquinho diferente. Pode até jogar com time reserva, mas eu acho que tinha que levar todo mundo. Não vai ser uma viagem de avião de ida para voltar que vai desgastar os atletas de forma absurda pro jogo de domingo contra o Galo, né? Os caras fazem isso a vida toda, né, mano? Porra, cada vez mais mimados. Jogadores de futebol já eram mimados, agora estão ficando cada vez mais mimados. Podem nem voar, andar de avião, porque vai desgastar a perninha deles. Ah, peraí, né? Enfim, deixa a tua opinião nos comentários, valeu? Tamo junto, galera. Até a próxima.